É na retratação do presépio, ele desenhado por São Francisco de Assis, que a gente vê o verdadeiro espírito do Natal, a solidariedade. Esse é um convite para todos nós cristãos, não pensar só em nós, mas, a exemplo do próprio Cristo, pensar no outro e o que a gente pode contribuir, seja com bens materiais, seja com uma doação ou principalmente com nós mesmos. Quer saber mais sobre esse assunto? Então venha comigo em mais uma boa conversa, hoje completamente especial, pela festa do Natal. E a nossa boa conversa de hoje é com o Frei Eduardo Veli. Mas antes de começar a nossa conversa, Frei, aquele pedido de sempre. Se inscreva no canal, clique no sininho, dá like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você já receber a notificação. Aproveita e manda esse link para outras pessoas. Isso também é uma forma de evangelizar. Frei, fala pra gente, para introduzir aí a nossa conversa, por que no Natal acho que dá essa conexão forte dos cristãos com a solidariedade? O senhor acha que olhar aquela imagem do menino Jesus ali pobre na manjedoura transmite uma conexão maior, instiga mais a contribuir, olhar o próximo? Com toda certeza. Eu acredito, sobretudo esta época do Natal, o Natal como a grande festa da solidariedade. O Natal é a festa que o nosso Deus, de tão grande, de tão poderoso, foi solidário com toda a humanidade e se fez pobre, se fez pequenino, se fez uma criança deitada em palha no presépio. Por isso, esta época do Natal, ela sempre nos convida a sermos solidários, porque se o nosso Deus, que tinha o poder e o mundo em suas mãos, ele se fez solidário com todos nós, nós também somos convidados a ser solidários. Somos convidados a sermos para o próximo um presente. Aliás, o Natal é a festa da solidariedade, porque Deus foi solidário conosco e somos convidados a ser solidários com o próximo. Mas aqui é necessário também pensarmos um pouco a mais para além. Não apenas o Natal deve ser a época de sermos solidários, mas o ano todo. Ao longo do ano temos vários festejos, várias solenidades, tanto civis quanto eclesiásticas. Mas muitas dessas festas, um senso de dar presente se tornou muito maior, ou de uma festa, ou de alimento, ou de outras coisas. Mas no Natal em especial, nós somos sempre convidados a ser solidários. O ideal é que a gente fosse solidário o ano todo, em todos os festejos. O ideal é que a gente fosse solidário sempre, que nunca seja apenas a época do Natal, mas o ano todo. É ter aquele olhar de compaixão para com o próximo, né? A empatia mesmo em si, para a dificuldade do próximo e aquilo que a gente pode contribuir. Mas no Natal isso aflora cada vez mais, né? Aí, acredito eu também que são propostas de ações concretas do trabalho, até mesmo dentro da igreja. Esse período de Natal tem as novenas, né, em família, junto com a comunidade, que tem como propostos gestos concretos, né? Acho que casa bastante aí em instigar a solidariedade das pessoas nesse período do ano, né? Com certeza, eu concordo plenamente. Porque eu acho que o Natal está envolto sobre essa mística, né? Justamente porque ele também está próximo da passagem de ano. Então é a preparação, o encerramento de um ciclo para se iniciar outro. E sempre a gente deseja iniciar um ciclo muito bem. Sobretudo, a gente pode falar até das questões, das promessas de final de ano, que a gente sabe que ninguém vai cumprir. Mas que traça como meta. Tá ali, traça como meta. Vou fazer regime, vou fazer caminhada, vou acordar às 5 horas da manhã, vou fazer limpeza da casa todos os sábados. E vou ser mais solidário, muita gente coloca aí. Exatamente, também vou ser mais solidário. Infelizmente,
algumas delas a gente não cumpre. Quem dera se a gente conseguisse cumprir todas. Mas então existe essa grande mística em volta da festa do Natal. Existe essa grande pegada do Natal como o momento próprio da gente ser solidário. Buscar ser uma pessoa melhor. Exato, porque o momento nos convida a isso, né? A espiritualidade própria do Natal nos convida a sermos mais solidários. Aliás, eu gosto sempre de relembrar, havia algumas propagandas por aí que falavam: vamos viver a magia do Natal. Não existe magia do Natal, porque o Natal não é mágico, o Natal é místico, o Natal é espiritual. O Natal nos lembra sempre que Deus se fez homem por amor. Aliás, eu não posso deixar de falar também da espiritualidade franciscana. Sem dúvida, São Francisco está ali instigando cada vez mais tudo isso, até mesmo através do presépio, Com certeza. Estamos então comemorando neste ano 800 anos que Francisco teve um insight de ali reviver no presépio o nascimento de Jesus. Estamos comemorando esse ano, 2023, 800 anos que São Francisco teve aquela inspiração e que essa inspiração depois foi se espalhando por toda a igreja. E temos até conforme o presépio nós temos hoje. Mas Francisco, ele quis reviver aquele momento porque para ele era o ato mais sublime de um Deus que por amor se fez homem. É o ato mais sublime. Aliás, dois momentos ímpares na história de Francisco, que ele se vê ligado a esta espiritualidade de um Deus que se entrega totalmente à humanidade. O presépio e a cruz. Esses dois momentos na vida de Francisco são fundamentais para entender toda a história dele. E depois de ver que Deus se rebaixou e se fez homem, se fez pobre, se fez pequenino, Francisco então decidiu que ele também devia seguir os passos de Jesus. E também se fez pequeno, humilde, porque Jesus foi pequeno e humilde. Aliás, nesta época, a gente sempre fala do grande mistério que é o Natal. Por que Deus se fez homem? A resposta teológica mais comum que nós ouvimos falar, que a encarnação, ela se deu por causa do pecado. Jesus, ele se encarna para podermos nos redimir do pecado. E essa resposta é certa, é verdade. Deus se encarnou para nos remir dos nossos pecados. Mas tem alguns teólogos franciscanos que eles vão além. E eles vão dizer, sobretudo, o beato Duns Scotus, que Deus ele não se encarna apenas pelo o pecado da humanidade, para redimir o pecado da humanidade. Jesus se encarna porque Jesus é a prova de amor de Deus pela humanidade. Ele quis vir habitar conosco, quis fazer morada conosco nessa terra. Ele é a prova de amor. Jesus se encarna no seio da Virgem Maria, vem morar conosco na nossa carne humana, na nossa tenda nesta terra, por amor. Não pelo pecado apenas, mas o amor de Deus é tão grande, tão imenso, que é um amor que redime os pecados. Ele se revela a nós como Jesus, humano, Deus, e ao se revelar desta maneira, ele redime todos os pecados, ele apaga toda a marca de pecado, porque ele se fez amor. É a prova de amor de Deus por todos nós. Dizer que fosse apenas pelo pecado era mesmo que dizer que Jesus fosse um remendo na história. E Deus não trabalha com remendos. Pelo contrário, quando lemos a Sagrada Escritura, vemos que desde o início, Deus desejava a encarnação de Jesus. Foi um projeto inicial, antes mesmo que houvesse o pecado original. A graça de Deus é muito mais original do que o pecado.
E por isso, como estava planejado desde o seio da criação, estava planejado desde o início da criação, estava planejado que Jesus iria se encarnar por prova de amor a todos nós. E vamos ser sinceros, né? O amor é a definição do Natal e é por isso também a definição da solidariedade em Exato. si. A gente falando agora há pouco do presépio, a retratação de São Francisco, ela mostra isso, a solidariedade de todos aqueles personagens envolvidos. Os pastores que se solidariza com aquela família pobre que está ali, abandona ali o posto do trabalho e vai ao encontro, assim como também os magos que se solidariza com a família, segue a profecia e vai ao encontro levar presentes. Acho que essa mística toda, como o senhor mesmo retrata e fala, é também aquilo que nos inspira a buscar um Natal diferente, né? Exato. Porque se o Natal é a festa do amor de Deus por todos nós, também somos convidados a sermos amorosos uns com os outros. Somos convidados a ser reflexo, imagem e semelhança de Deus na vida dos outros. E a melhor forma de transmitirmos esse amor de Deus é através da solidariedade. Quem dera que todo ano pudéssemos ser solidários, mas sobretudo nessa época, se não podemos ser todo ano, mas que nos esforcemos sobretudo nesta época, para sermos mais amorosos, solidários, cada vez mais fraternos, humanos uns com os outros. Esse é o grande convite, essa é a grande mística, a grande espiritualidade. Nos fazermos pequenos porque Jesus se fez pequeno, se fez humilde. Nós professamos isso a cada domingo nas nossas celebrações, que Ele se encarna no seio da Virgem Maria, que Ele padece na cruz, isso tudo por amor, sem reservas. Jesus é a grande prova de amor de Deus pela humanidade. E é bom reforçar, Frei, que se solidarizar não é só fazer montantes, cestas de mantimentos ou fazer arrecadações de bens materiais. Lógico, quando a pessoa precisa, é necessário também dar o pão, dar ali o alimento. Mas você também se solidariza a partir do momento que você se oferece, se doa para outra pessoa, não é, Frei? Exatamente. Eu acho que mais do que dar presente, nós somos convidados a ser presente na vida das pessoas. Estar ao lado dos outros. Faz mais sentido muito mais do Natal do que se focar apenas na questão do material. Lógico, é necessário também. O material é um detalhe. Às vezes um detalhe muito importante, porque os detalhes fazem todas as diferenças. Sem dúvida. Mas ser presente na vida do outro é o maior gesto. Tanto é que na vida de São Francisco, logo no processo de discernimento de qual era a forma que ele poderia servir a Deus, Francisco ele tem um encontro-chave, que é um encontro com uma pessoa que sofria da doença da lepra. Francisco enxerga naquele homem que mais ninguém queria ver, mais ninguém queria se aproximar, quanto menos tocar. Francisco enxerga naquela pessoa o rosto de Jesus, o rosto de Deus irmanado. Então, Francisco se solidariza com ele e vai até o encontro e o saúda da forma mais especial, da forma mais carinhosa que poderia pensar, que poderia haver naquela época. Então, é a solidariedade, é o carinho. Francisco foi presente na vida daquele homem que mais ninguém queria tocar, mais ninguém queria conversar. Dessa forma também nós somos convidados a ser presente na vida uns dos outros, na vida dos irmãos, sobretudo nas nossas famílias, porque também está muito ligado Natal como festa da família. Celebramos a família de Nazaré no Natal, mas também celebramos as nossas próprias famílias. Tanto é que no nosso bom costume do Brasil, a gente sempre gosta de celebrar o Natal em família. Família cheia, mesa repleta de pessoas. Uma ceia farta. Comida boa. E todas essas coisas são boas e importantes. E é por isso que também a gente também começa a pensar nas famílias que não têm. Por isso, mais um gesto de solidariedade. A pensar nas famílias que não têm aquilo que eu estou tendo nesse momento. E que
não apenas ali, mas que pelo menos ali todos possam então ter uma mesa farta, que todos possam em família celebrar a grande família de Nazaré. E a solidariedade, Frei, começa nesse momento, onde a pessoa para o que ela está fazendo, a correria das celebrações que ela tem em família, na família dela, para pensar no outro, né? Eu lembro uma vez, Frei, junto com grupos de jovens que eu participava, nós fazendo as campanhas, né, de gesto concreto da novena de Natal, a entrega de algumas arrecadações simples, mas uma contribuição de todo mundo para uma família que até então ninguém sabia que ela estava precisando, que era uma situação pontual. Era o pai da família que perdeu o emprego recentemente e que ninguém fazia ideia da necessidade. Mas é o parar e analisar a vida do outro que a gente vê nos detalhes essa tensão. E foi muito emocionante isso, daí marcou minha vida, tanto da gente ir fazer essa visita, levar o pouco que a gente poderia oferecer, mas que foi muito para o momento, né? Garantir ali uma ceia também, uma confraternização, mas principalmente a emoção maior foi quando a gente levou uma Sagrada Família. Porque a Sagrada Família é o nosso exemplo, né? Seguir o exemplo de Maria, José e Jesus. Com toda certeza, é o nosso grande exemplo. Mas eu gostei muito desse seu testemunho, porque eu acho que passa bem por aí. É justamente o momento de se colocar no lugar do outro, de pensar no outro, né? Solidariedade também é isso. Pensar que se eu tenho, eu gostaria que o outro também tivesse. É pensar que da mesma forma que eu sou filho de Deus, o outro também é o ato de se colocar no lugar do outro. E quando a gente começa a se colocar no lugar do outro e desejar para o outro aquilo que a gente deseja para a gente, aqui a gente passa a ser mais solidário. Pensa em ações para ser mais solidários, pensa em atividades, inclusive, às vezes, não apenas o material, mas às vezes estar ali. Uma boa conversa, olhada, olho no olho. Um abraço. Isso tudo também se torna solidariedade, isso tudo se torna muito mais humano, fraterno. E às vezes esses gestos humanos valem muito mais do que uma caixa grande de presente. Uma caixa de presente, do que aquele panetone de chocolate que todo mundo gosta. Que é muito bom também, por sinal. Isso tudo é o que complementa também o Natal, né? Então a nossa conversa está ótima, mas para concluir, eu queria que o senhor deixasse essa mensagem para todas as pessoas. O Natal está aí, ó, chegando. É necessário a solidariedade, a gente se doar como presente para ter um Natal feliz, né? Exatamente. O Natal é a festa da solidariedade. O Natal é a festa onde que nós somos sempre convidados a pensar que Deus se fez homem, se encarnou por amor. E que por amor nós todos devemos seguir também os passos de Jesus. Ser solidário, se colocar no lugar do outro, estar sempre a serviço do outro, fazer a nossa vida doação, como o próprio Senhor Jesus foi doação, nos foi dado como presente de Deus por amor. Frei, muito obrigado pelas palavras, pelos relatos, né, pelo ensinamento, muito obrigado. E muito obrigado você de casa por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem temos mais um encontro marcado, viu? Um grande abraço e Feliz Natal! Muito obrigado. A todos eu desejo paz e bem, um santo e feliz Natal a todos. Grande abraço.